Bom, vamos lá dar continuidade à nossa série. Abra sua Bíblia comigo hoje. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis. Vamos começar por Gênesis 13 hoje. 13. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, 13. 13, 12 e 13. Nas últimas 4 semanas, nós vimos que o Senhor, Deus, exige justiça do seu povo, né? E nós temos visto na linguagem de Deus bíblica o que é justiça. Vimos isso em Miqueias. Depois vimos que Deus diz: o jejum que eu quero é desatar as amarras da injustiça e buscar justiça na cidade. Depois vimos em Jeremias que Deus pergunta para o profeta: você não está vendo o que estão fazendo nas ruas da cidade? Que também Deus estava tratando a respeito do mesmo povo e Deus estava confrontando os pecados do povo, e esses pecados não eram os pecados, entre aspas aqui, cometidos contra ele em primeiro lugar, mas eram os pecados sociais, os crimes sociais de injustiça e de falta de justiça na cidade, nos governantes, do rei, da classe média, dos religiosos, né? Até dos vamos dizer assim, né? Traduzindo hoje, dos pastores e pessoas da igreja, que não estavam praticando a justiça, estavam aceitando suborno e tudo mais. E nós temos visto esse contexto de como que Deus, ele leva muito a sério essa questão de justiça. Deus não está preocupado apenas com o que a gente faz dentro dessas 4 paredes. Porque nós temos visto nas últimas semanas que o povo de Deus da época dos profetas, dentro das 4 paredes do templo, estavam ok. Estavam perfeitos, fazendo tudo direitinho, né? Até mais do que Deus não pediu. Deus nunca pediu, nesse período, para eles sacrificarem os seus filhos, né? Deus pediu só para Abraão lá atrás, mas nesse período Deus não estava pedindo filho e o povo estava disposto até a oferecer a Deus o primogênito deles, né? Algo que para Abraão foi uma luta, aquele povo estava disposto, mas não era uma disposição, vamos dizer assim, de fidelidade a Deus, né? Só mostrava uma barganha com Deus, né? E mostrava, além disso, vamos dizer assim, o estado do coração deles, né? Porque a gente vê pela história de Abraão que, apesar de Deus ter pedido a Abraão, não foi fácil para Abraão, né? Abraão não entregou assim: tanto faz. E essa atitude de a gente até entrega o filho mostrava não uma fidelidade do povo, mas uma infidelidade, né? A ponto de não estar nem aí para os seus filhos e poder sacrificá-los. E isso também, eu não vou entrar no detalhe, eles estavam acostumados a fazer isso para outros deuses. Havia o deus Moloque, que ele exigia sacrifício de criança. E o povo rebelde da época também sacrificavam filhos para Moloque. Então era uma atitude que eles faziam para outros deuses que eles estavam querendo fazer com Deus vivo, para barganhar com Deus vivo. Mas pulando aqui. E semana passada vimos a justiça era o meu manto. Vimos isso na história de Jó. Vimos como que Jó, uma das histórias mais famosas da Bíblia, às vezes a gente olha só pelo lado pessoal, né? Jó temia a Deus e cuidava da sua família e de seus filhos. Mas a justiça de Jó, que Deus diz ele é reto e justo, não era apenas a sua relação com Deus e com a sua família. Ia além, né? Se você esteve atento, você viu o tanto de coisa que Jó fazia, né? Cuidava dos necessitados, dos pobres, dos órfãos, das viúvas, dos doentes, dos deficientes físicos. Jó fazia de tudo. E essa era a sua justiça. Então, a justiça bíblica, ela é social. Ela tem a ver com as relações sociais, não apenas com a sua família, mas extrapola para as relações na sociedade, envolve a maneira como você trabalha, a maneira como você lida com as questões da cidade, com as pessoas que não são da mesma fé, amém? E hoje nós vamos ver pela história de Ló, sobrinho de Abraão, e o tema hoje é o tormento dos justos, e você vai entender por que esse título. Vamos começar com Gênesis 13, esse não é o nosso texto principal, mas não é desse texto que vem esse título da pregação, mas para a gente chegar no texto e entender ele, nós vamos começar aqui em Gênesis. Gênesis 13, verso 12 e 13.
Diz assim: Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Vamos ler de novo, apenas 2 versos? Abrão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eis aqui a tua palavra. Fala conosco, Senhor, mais esta manhã. Usa a minha vida, Senhor, usa a minha boca, usa-me como instrumento. Que o teu Espírito possa me dar clareza, objetividade, e que enquanto eu falo, Pai, que o Senhor possa ir no mais íntimo dos nossos corações e que a tua palavra possa mudar os nossos corações para a glória do Senhor. Amém? Eu tenho dito nessa série, e tenho repetido, vários elementos que eu tenho repetido, que são as coisas chaves para a gente compreender tudo que a gente tem visto. Que quando a gente lê a Bíblia atentamente, estudando, não apenas por alto, a gente percebe que raras são as vezes em que Deus lida com uma pessoa individual. A maioria das vezes em que Deus vai lidar com as pessoas, Ele lida com elas de forma coletiva. Ele lida como um povo. E até mesmo quando uma pessoa é que peca, Deus lida com a comunidade. Não sei se vocês vão lembrar, lá na história do povo saindo do Egito, quando, na verdade de Josué, vou lembrar de uma outra aqui. Quando Josué está conquistando a terra prometida, que Deus diz assim: exterminem todos e não peguem nada, nem ouro, nem prata, nada dos inimigos. Destruam tudo. E a Bíblia diz que um homem, Acã mesmo, né? Ele pega uma capa babilônica e uma outra coisa que eu não vou lembrar agora e esconde. Um homem pegou algo escondido e Deus, quando foi lidar com a situação, Deus lidou com toda a comunidade. Deus, inclusive, deixou toda a nação perder uma guerra porque um homem tinha desobedecido. E Deus lida com a nação. Com a nação. Então, a gente vê ao longo da Bíblia que quando Deus vai se relacionar, Ele se relaciona com todos como um povo. E aqui vocês vão lembrar da série A Igreja, que foi a última série, que eu disse para vocês, Deus raramente lida de forma individual. Deus lida com o povo. Por isso que não existe cristianismo individual. Não existe eu sou cristão, vou ficar na minha casa porque eu tenho uma relação individual e pessoal com Deus. Não. Deus não quer, entre aspas aqui, se relacionar só com você na sua casa. Deus não é um Deus privado. Deus é um Deus de um povo. Deus não... É claro que assim, em primeiro lugar, Ele salva as pessoas individualmente, mas Deus, a Bíblia diz que Cristo morreu para formar um povo, né? Então Deus lida com um povo e o que a gente tem visto nessa série, para mim já agilizar. Quando Deus vai lidar com as pessoas, Deus, na maioria das vezes, inclusive, trata com o povo falando o nome da cidade. A gente tem visto isso, que quando ele vai falar com os profetas, ele diz assim, essa palavra é para Jerusalém, essa palavra é para Judá. Ele se refere à cidade, ao nome da cidade. É mais ou menos assim, quando Deus vai falar com os lafaetenses, ele diz isso ao conselheiro Lafayette. Então ele está dizendo a respeito das pessoas da cidade. E aqui não é diferente. Por que eu estou fazendo essa introdução? Porque aqui não é diferente. Nós vamos ver agora a maneira como Deus lida com Sodoma e Gomorra. Para concluir, para resumir o contexto aqui. Deus aparece para Abraão e manda Abraão sair da sua terra, do meio dos seus parentes, e ir para a terra que Deus iria lhe dar. E Abraão leva o seu sobrinho Ló com ele. É o único que Abraão leva. E à medida em que eles iam prosperando e os seus rebanhos, os seus bens multiplicando, os dois foram se tornando tão ricos que a Bíblia diz que os pastores que cuidavam do rebanho de Abraão e Ló começaram a brigar e discutir, por causa de espaço e tudo mais. A ponto de, aqui no capítulo 13, eles terem que se separar. E Abraão vira para Ló e diz assim, olha, tá aqui, 2 caminhos. Escolhe qual dos dois você quer. Se você escolheu da esquerda, eu vou pela direita. Se você escolheu da direita, eu vou pela esquerda. E a Bíblia diz que Ló olha e o caminho
que era mais verde, né? Era aparentemente mais bonito, Ló escolhe ele. E esse caminho bonito é um caminho que o levou para a cidade de Sodoma. E aqui é por isso que diz, verso 12, Abraão ficou na terra de Canaã, mas Ló mudou seu acampamento para um lugar próximo a Sodoma, entre as cidades do vale. Ló foi para esse lugar onde tinha a cidade de Sodoma, a cidade de Gomorra e várias outras cidades. É como Lafayette, né? Tem Lafayette, Ouro Branco, Congonhas, cidades próximas. Ló foi para essa região. E olha o verso 13. Ora, os homens de Sodoma eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aqui já começa a falar do estado que a cidade de Sodoma era, e mais para frente a gente vai ver que Deus começa a se referir a eles como Sodoma e Gomorra. Mas também não era só essas duas cidades, eram as cidades ao redor. Então, começa a descrever como essa cidade era. Os homens eram extremamente perversos e pecadores. Perversos e pecadores. Vamos pular aí para capítulo 18 de Gênesis. Capítulo 18, verso 16. E a gente vai ter mais detalhes da história de Sodoma e Gomorra. Gênesis 18, verso 16 a 22. Diz assim: Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma grande nação e poderosa, de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos descendentes dele que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão o que lhe prometeu. 20. Disse, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver o que eles têm feito, se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido, senão o saberei. Só pula para o verso 13 do capítulo 19. Acha aí, ó, verso 13 do capítulo 19. A segunda frase diz assim, ó: as acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas, que ele nos enviou para destruir a cidade. Pois bem, a história de Ló continua, de Abraão continua, e um tempo depois, Deus envia 3 anjos até a cidade de Sodoma e Gomorra, com o objetivo de destruir a cidade. Literalmente, destruir a cidade. No meio do caminho, os anjos encontram com Abraão. Abraão reconhece que eram anjos do Senhor, prepara para eles ali uma refeição. Resumindo a história, quando eles dizem, agora nós vamos partir, Abraão os acompanha para que ele possa despedir deles e eles possam ir para Sodoma e Gomorra. Mas aí vem esse verso que nós lemos, onde Deus diz assim: eu vou esconder de Abraão o que eu estou para fazer. O que Deus estava para fazer? Destruir Sodoma e Gomorra. Aí Deus diz assim: eu não vou esconder do meu servo Abraão, até porque eu vou fazer dele uma grande nação poderosa, e eu já fiz uma aliança com ele, então eu não vou esconder dele o que eu vou fazer. E Deus fala com Abraão, e Deus diz: as acusações contra Sodoma e Gomorra são para ver se o que eles têm feito corresponde ao que têm ouvido, senão saberei. Em outra tradução diz assim: o clamor contra Sodoma e Gomorra é tanto que eu desci para ver se de fato corresponde. Aqui nós temos outra característica e outra informação a respeito de Sodoma e Gomorra. Lá atrás já havia dito que os homens eram extremamente perversos e pecadores contra o Senhor. Aqui, a Bíblia diz, o próprio Deus revela que de alguma forma, nós não sabemos quem clamava, mas havia no meio dessa cidade clamores por causa de toda a perversidade daquelas pessoas. De alguma forma, alguém ou várias pessoas clamavam a Deus por causa de toda a corrupção e pecado que havia lá em Sodoma e Gomorra. De tal forma que Deus diz assim: o clamor e as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantos, e os seus pecados são tão graves que chegou até a mim e eu decidi descer.
descer para ver se corresponde tudo que chegou aos meus ouvidos. E detalhe, para você ter uma noção do que a Bíblia está dizendo aqui. Antes disso, a Bíblia já havia dito que Deus desceu. Deus usou esse termo, eu desci, 2 vezes. Em 2 histórias que antecedeu os capítulos de Gênesis. A primeira, não sei se você vai lembrar, é em Gênesis capítulo 6, que é o dilúvio. Lembra do dilúvio? A Bíblia diz, Gênesis 6:5, é um verso que eu sempre repito ele aqui, que Deus olhou do céu e viu que a perversidade e a pecaminosidade do homem, que todos os pensamentos e intenções do coração do homem era somente e sempre para o mal. Lembra desse verso? Tanto que Deus, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter criado a humanidade. E Deus diz assim, eu vou matar todos eles. E Deus então, através da sua graça, separa Noé e a sua família, e o resto manda o dilúvio e mata todo mundo. Por quê? Porque também os pecados daquele povo da época de Noé eram tão grandes que chegou até Deus e Deus desceu para fazer alguma coisa. Deus desceu para agir. A segunda vez foi lá na Torre de Babel, Gênesis capítulo 11, não sei se vocês vão lembrar. Pós-dilúvio, o que os povos fizeram depois de já crescer, desenvolver? O que os homens fizeram? Muito provavelmente os estudiosos acreditam que, ouvindo as histórias do dilúvio, o que eles decidem fazer? Vamos construir uma torre que chegue até o céu e assim nós vamos construir um nome para nós, ou seja, para nossa própria glória, e nós não vamos ser espalhados pela terra. Vamos criar um império para nós. E alguns acreditam que também eles pensavam que se tivesse um novo dilúvio, eles não morreriam, né? Estariam seguros. E aí a Bíblia diz que Deus viu isso e Deus diz, olha o que esses homens estão fazendo. Eu vou descer agora para impedi-los de continuar essa obra. E Deus desce e confunde toda a obra. As línguas eles passam a se desentender. E essa aqui é a terceira vez. Então, as 2 vezes nós vimos que é a mesma descrição. Os pecados do povo chegou no nível que Deus disse, agora eu preciso agir, e Deus veio e agiu. E aqui, na cidade de Sodoma e Gomorra, é a mesma coisa. Os pecados dessa cidade eram tão graves e tão grandes, e só aumentavam, né? Que Deus disse, eu vou descer para conferir tudo, porque Deus é um Deus justo, tá bem? Deus é um Deus justo. Ele desce, confere, mas diz, agora eu vou agir. E qual que era a ação de Deus com Sodoma e Gomorra? Deus envia 3 anjos para destruir com fogo, com enxofre e fogo aquela cidade. Quando Deus conta o que ele ia fazer para Abraão, Gênesis 18, os versos que eu pulei, diz que Abraão começa a interceder a Deus. Abraão começa a orar a Deus e dizer assim para Deus, Deus, o Senhor vai mesmo destruir a cidade? E se tiver... acho que Abraão começa com 50 pessoas justas lá. E a gente lembra agora, encaixa no tudo que a gente já viu, o que são os justos diante de Deus, né? Abraão diz assim, se tiver 50 justos, Deus diz, se você achar 50 justos, eu não destruo a cidade. Abraão sabia que não tinha, ele começa a reduzir, 40, 30, 20, 10. Deus diz, se você me apresentar os 10, por causa dos 10 eu não destruo a cidade. E Abraão acaba ali, porque ele sabia que nem 10 tinha. Ou seja, Sodoma e Gomorra era uma cidade tão pecaminosa, tão perversa, que não tinha 10 justos lá. Não tinha 10 pessoas que faziam o que agradava o coração de Deus. De forma que Deus diz assim, não tem jeito, é justo o que eu vou fazer. Como eu disse para vocês, Deus é um Deus justo. Amém? Deus é um Deus justo. Ele não faz nada, ele não comete injustiça. Nós cremos nesse Deus. Lembra que o ano passado nós começamos com os atributos de Deus? Nós cremos num Deus que é justo. E Deus diz, é justo o que eu vou fazer, porque você não encontra 10 justos nessa cidade. E para vocês terem uma noção do nível da pecaminosidade daquele povo, Gênesis 18 também vai dizer que quando os anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra e vão procurar Ló, havia apenas um justo lá. Mas eu vou falar disso depois. Quando Deus manda os anjos e os anjos chegam na cidade de Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que quando os homens daquela cidade viram aqueles homens, porque o que dá a entender na Bíblia é que quando os anjos assumiam uma forma física para ir falar com as pessoas que Deus enviava, eles tinham uma aparência muito bela. Quando os homens de Sodoma e Gomorra
vem aqueles 3 homens chegar na casa de Ló, e Ló os recebe. A Bíblia diz que eles reuniram na porta da casa de Ló e disseram para Ló: tragam esses homens para nós, porque queremos cometer relações sexuais com eles. Você pode ler isso em Gênesis 18. Nós queremos ter relações sexuais com esses homens. E Ló tentou convencê-los a não fazer isso. Ló chegou ao ponto de oferecer que eles se relacionassem com as suas filhas. Mas eles não quiseram. Eles quiseram se relacionar. E, inclusive, eles dizem, já que você está protegendo, querendo ser juiz, querendo ser líder entre nós, nós vamos acabar com você também. E os anjos têm que intervir e cegar eles. Mas, e aqui deixa eu te dizer, ao longo da Bíblia, não vou entrar nesse assunto, mas ao longo da Bíblia, por causa desse relato, todos aqueles que, quando a Bíblia vai se referir ao pecado que hoje nós conhecemos através da palavra do homossexualismo e todas as suas variáveis, na Bíblia, a partir de então, esses homens que cometiam esses pecados sexuais, sejam com o mesmo sexo, eles eram chamados de sodomitas, fazendo referência a Sodoma e Gomorra. Até pouco tempo, é recente apenas a existência da palavra homossexual, ou lesbianismo e tudo mais, é recente. Mas até pouco tempo na história da humanidade, até na época da Grécia Antiga, onde era comum essa prática, eles eram reconhecidos como sodomitas, fazendo referência a Sodoma e Gomorra. Mas, eu não vou entrar nesse detalhe porque esse não é o tema de hoje. O que eu quero mostrar para você como eu disse e repeti basicamente a argumentação da semana passada, quando a gente ouve falar de Sodoma e Gomorra, o pecado que vem à nossa cabeça é o pecado do homossexualismo. Mas deixa eu te dizer, o pecado de Sodoma e Gomorra não era somente esse. Em Isaías capítulo 1, verso 10, eu já preguei sobre esse texto, quando eu preguei sobre o jejum que agrada a Deus. Eu li o capítulo 1, onde no capítulo 1 Deus manda o profeta dizer para o seu povo: olha, eu não quero o culto de vocês. Não quero porque vocês são perversos, vocês são injustos e tudo aquilo que eu já preguei. Está lá na pregação o jejum que me agrada, diz o Senhor. E o detalhe, por que eu estou lembrando dessa pregação? Porque no verso 10, antes de começar a dizer tudo aquilo para o seu povo, olha o que Deus diz: governantes de Sodoma, ouçam a palavra do Senhor. Vocês, povo de Gomorra, escutem a instrução do nosso Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Deus não estava falando com Sodoma e Gomorra, ela já havia sido destruída nessa época. Mas quando Deus vai falar com o seu povo, Jerusalém, Judá, Deus se refere a eles como Sodoma e Gomorra. Por quê? Porque toda aquela lista de pecados que Deus vai dizer que o seu povo estava cometendo, por que Deus chama eles de Sodoma e Gomorra? Porque eram os pecados iguais ao que Sodoma e Gomorra cometia. Então nós vimos lá que em Isaías Deus nem entra no assunto de sexualidade, amém? Deus entra basicamente nas injustiças sociais, na falta de justiça. E se Deus chama eles de Sodoma e Gomorra, é porque aquela cidade também praticava esses pecados. Por isso que Deus, ao se referir a eles, chama eles de Sodoma e Gomorra. Deus estava dizendo: o que vocês estão fazendo é o mesmo que aquela cidade que eu destruí com fogo cometia. Só por aí a gente já percebe que o pecado de Sodoma e Gomorra não era apenas sexual, amém? Mas fica mais claro ainda em Ezequiel 16:49. Olha o que o profeta Ezequiel diz, da mesma época dos profetas. Olha o que diz, 16:19. Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Deus está se referindo ao seu povo, e agora ele diz assim, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Por que Deus chama o seu povo de irmã de Sodoma? Por causa da similaridade das práticas. E aí olha o que Deus diz. Ela e suas filhas eram arrogantes. As filhas aqui são as cidades ao redor. Ela e suas filhas eram arrogantes. Tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. E olha aqui, não ajudavam os pobres e os necessitados. Olha Deus falando do pecado de Sodoma e Gomorra. Deus está dizendo para o seu povo da época, corrigindo esses pecados que nós já temos falado nas últimas semanas, e Deus diz assim, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Elas eram arrogantes, viviam com fartura de comida, despreocupadas e não ajudavam os pobres e os necessitados.
Então os pecados de Sodoma e Gomorra também eram sociais, não eram apenas sexuais. Eles também não ajudavam os pobres, eles também não ajudavam os necessitados, eles também viviam com fartura, muito basicamente a classe média, os que tinham dinheiro, os governantes, os religiosos da religião lá, mas não olhavam para os pobres e para os necessitados. E Deus diz para o seu povo, os seus pecados é igualzinho da sua irmã. E a partir de então, irmãos, Deus conclui o que ele havia dito. Deus destrói Sodoma e Gomorra. E a partir daí na Bíblia, Sodoma e Gomorra se torna um exemplo do juízo e do julgamento de Deus. Sodoma e Gomorra se torna sinônimo de pecado, sinônimo de perversidade e exemplo do juízo de Deus. Tanto que você vai ver em literaturas não cristãs, em livros não cristãos e até músicas. Eu ia lembrar de uma música para citar como exemplo, mas deu branco agora, eu não vou ficar procurando aqui no HD, senão eu vou atrasar. Mas existem músicas não cristãs que citam Sodoma e Gomorra usando como exemplo de perversidade e maldade. Então, a partir daí, quando Deus ia se referir ao seu povo para corrigi-los dos seus pecados, Deus dizia, como eu já mostrei em alguns textos aqui, e vou pular os que eu ia ler aqui. Deus diz, olha, se vocês cometerem esses pecados, eu vou punir vocês como eu puni Sodoma e Gomorra. A partir de então, Deus sempre vai usar, tanto com o seu povo, quanto com os outros povos, nós vemos isso em Isaías 13 e Mateus capítulo 10, que Deus sempre usa Sodoma e Gomorra como um padrão de pecaminosidade e de juízo. Deus diz assim, se vocês pecarem como eles pecaram, eu vou julgar vocês como eu julguei eles. E aí é estabelecido na Bíblia esse modelo, esse exemplo como pecado. Pergunta para mudarmos o tópico. O que isso tem a ver com a nossa série? O que isso tem a ver com a nossa série? Vira a sua Bíblia aí e vai lá para 2 Pedro, que é o nosso texto principal hoje. É só você achar Apocalipse, pôr uma ré aí e voltar. Você vai achar Judas, as 3 cartas de João, e você vai achar 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4. Olha o que diz. 2 Pedro, capítulo 2, verso 4 a 8. Diz assim, 4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Ele não poupou o mundo antigo, trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas. Também condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-as a cinzas, tornando-as exemplo do que acontecerá aos ímpios. 7. Mas livrou Ló, homem justo que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais, pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Aqui Pedro está falando da condenação dos falsos mestres, daqueles que estão na igreja, mas não são de Cristo. Fazem parte da igreja física, estão às vezes no hall de membros, estão às vezes nos púlpitos, mas não são de Deus. E isso na época do apóstolo Pedro, no início da igreja. E Pedro está falando que, da mesma forma que Deus puniu os anjos, Satanás e aqueles que o acompanharam, Deus puniu Satanás e os seus demônios quando eles se rebelaram, prendendo-os no abismo até que eles esperem o juízo final. Pedro vai dar o segundo exemplo. Deus também puniu o povo ímpio da época de Noé, através do dilúvio, e preservou Noé e mais 7. E ele dá o terceiro exemplo. Deus também puniu
e condenou as cidades de Sodoma e Gomorra, reduzindo-a a cinzas. E olha o que Pedro diz, tornando-a exemplo do que acontecerá com os ímpios. Então Pedro está confrontando os falsos mestres e dizendo para a igreja, olha, não pense que esses falsos mestres que estão dentro das igrejas, fazendo todo estrago na igreja de Cristo, vai ficar sem punição. E isso é um alento para nós também com os falsos mestres da igreja de hoje. E Pedro diz assim, Pedro vai dar os 3 exemplos dizendo para eles, olha, pode não ter sido agora, pode não ser agora, pode não ter acontecido ainda, mas do mesmo jeito que Deus fez com os anjos que caíram, com o Noé, com o povo na época do dilúvio, e com Sodoma e Gomorra, Deus vai punir esses homens. Deus vai punir. E isso é um conforto para nós, tá, irmãos? Pedro está consolando a igreja, dizendo para a igreja, olha, Deus vai acertar as contas com esses homens. Deus vai acertar as contas com eles. E aí vem, irmãos, no meio disso, a história de Ló. Lá em Gênesis, a história de Ló que nos é apresentada é muito breve. A gente não consegue ter muita noção de como que Ló era. Nós temos uma noção de como que Abraão era, nós sabemos como que Abraão servia a Deus, mas Ló, e até mesmo por causa daquela divisão que eles acabaram tendo, da separação de Ló, e Ló escolhendo o melhor caminho, pelo Antigo Testamento a nossa impressão é que Ló era um homem ruim, né? Que não servia a Deus como Abraão. E aqui nesse texto, inclusive, Noé, né? É apresentado como pregador da justiça, e a impressão que a gente tem é que Ló não andava com Deus. Até porque quando a gente conhece a história de Sodoma e Gomorra e descobre que Ló morava lá e nunca deixou lá, até que Deus mandou os anjos para tirá-lo de lá, a gente acha que Ló era conivente com tudo que acontecia, se não era um deles. Mas aí vem Pedro, inspirado pelo Espírito de Deus, revelar para nós quem era Ló. E olha o verso 7. Quando Deus decidiu condenar Sodoma e Gomorra, Deus livrou Ló, homem justo, que se afligia com o procedimento libertino dos que não tinham princípios morais. Pois vivendo entre eles, todos os dias aquele justo se atormentava em sua alma justa por causa das maldades que via e ouvia. Deus repete 3 vezes que Ló era um homem justo, que ele tinha uma alma justa. E que mesmo vivendo no meio de uma cidade que se tornou, que era tão pecadora a ponto de Deus destruí-la completamente, e Deus fazer dela um exemplo de pecaminosidade, mesmo Ló vivendo no meio dessa cidade, ele era justo, ele permaneceu justo. Na cidade não tinha 10 justos, mas pelo menos um tinha, que era Ló. Pelo menos um tinha. E aqui, recapitulando tudo que nós vimos nessa série, Ló ser justo não significava apenas que ele tinha uma relação com Deus. Não significava apenas que ele era um santo na sua vida pessoal. Mas nós temos visto que quando Deus fala de um homem se referindo a ele como justo, Deus também fala de relações sociais. E se nós vimos que o pecado de Sodoma e Gomorra também era crimes sociais, também eram as injustiças sociais, Ló, no meio disso tudo, a Bíblia vai nos dizer, e o que nós podemos entender, fazendo todo o quebra-cabeça da teologia bíblica, é que Ló era um homem bíblico. É que Ló era um homem justo, não só para com Deus, mas Ló também era um homem que não aceitava as coisas do jeito que aconteciam na sua cidade. De tal forma que, olha o que a Bíblia vai dizer, ele atormentava a sua alma. Ele atormentava a sua alma. Olha o que diz, ele se afligia com o procedimento, com a prática, com o estilo de vida daqueles homens, e ele atormentava a sua alma por causa das coisas que via e ouvia. Irmãos, pensa agora por um momento em tudo que Ló via. Nós temos relato de uma só coisa que Ló viu e ouviu, né? Que eram os homens daquela cidade querer se relacionar com os 3 viajantes que estavam naquela cidade. Imagina as coisas que Ló tinha que ver e ouvir todos os dias da sua vida. Por isso que a Bíblia diz, pelo fato dele ser um homem justo, ele era atormentado, ele era afligido com tudo aquilo que ele ouvia. Ló era um homem que não aceitava as coisas do jeito que eram.
Lá em Gênesis, quando a Bíblia diz que os anjos chegaram na cidade, a Bíblia vai dizer que Ló estava sentado na porta da cidade. E naquela época, quem se assentava na porta da cidade, naquela época não tinha prefeitura, né? Onde as autoridades da cidade se reuniam. Era costume da época a porta da cidade, a entrada da cidade ser o lugar, vamos dizer assim, ser a espécie de prefeitura da cidade. Onde os homens que se preocupavam com o bem da cidade, que eram os juízes, lembra que Jó também era assim? Jó dizia, semana passada a gente viu, Jó dizia, quando eu sentava em praça pública, todo mundo parava para me ouvir. Ló, o pouco que a Bíblia nos apresenta, a gente pode chegar à conclusão, os estudiosos chegam à conclusão, de que Ló era uma espécie de juiz. Tanto que, quando Ló fala com aqueles homens para não se deitar com aqueles anjos, uma das coisas que aqueles homens dizem é: você é estrangeiro, ou seja, você chegou de fora para cá e você quer ser o juiz em tudo entre nós? Isso já também nos dá a entender e fica implícito que, em alguma medida, Ló era um homem que agia como uma espécie de juiz, como uma espécie de conselheiro. Imagina Ló, da mesma forma que ele fez naquela ocasião, Ló era um homem que, o que nós podemos entender é que ele tentava, vamos dizer assim, fazer o bem para aquela cidade. E é por isso que ele se atormentava. E o que nos dá a entender que ele era o único, mas ele fazia. E os estudiosos dizem que Ló viveu lá em Sodoma e Gomorra por 16 anos. Por 16 anos. E aqui é que entra o que nós queremos aprender com Ló. A corrupção de Sodoma e Gomorra era aberta e vergonhosa. Era para todo mundo ver, eles não escondiam. Pensa numa cidade onde, sabe, assim, não tem regra. Imagina, para Ló ser o único que se preocupava com o bem da cidade, era tudo, todo mundo pode tudo. É igual algumas ideologias modernas hoje, que não tem verdade absoluta, cada um pode fazer o que quiser. Então tudo era permitido, sabe? Tudo era permitido. Você pode fazer o que você quiser, é a sua verdade. Então você imagina como que era a vida em Sodoma e Gomorra. Segundo, o que nos dá a entender, para a Bíblia dizer que ele ficava atormentado e aflito, é porque as coisas que eles faziam eram tão graves, como o próprio Deus diz em Gênesis, que era difícil suportar os pecados daquelas pessoas. Segundo, se a Bíblia diz que Ló era um homem justo, primeira coisa, mesmo vivendo na pior das cidades da sua época, Ló não se deixou contaminar com os pecados dela. Mesmo vivendo no meio deles, entre eles, Ló não se deixou contaminar. Ló não... Você já viu aquele ditado, diga-me com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Ou aquele outro, quem com porco se junta, farelo come, não tem? No caso de Ló, isso não se aplica. Porque mesmo estando e morando por 16 anos na pior cidade da sua época, uma cidade que o próprio Deus destruiu ela de tão mal que ela era, Ló permaneceu fiel a Deus. Ló permaneceu justo, mesmo vivendo lá 16 anos. E a segunda coisa que nos é implícito aqui, Ló não se contaminou, mas ele também não era um homem que tipo assim, olha, a cidade inteira é pecadora, eu sou fiel a Deus, eu vou viver quieto na minha e o resto, sabe? Da porta para fora, o negócio é eu aqui na minha casa. Aqui, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, né? Igual Josué. Mas o resto, eu não estou nem aí para o resto. Vou ficar na minha. É uma postura que muitos que dizem crentes hoje querem ter, né? Vou ficar na minha, viver com Deus aqui, vou ler minha Bíblia, vou orar, o resto... Mas Ló não era assim. Por quê? Quando a Bíblia diz que ele se atormentava todos os dias por causa do que via e ouvia, eu já disse para você, ele era uma espécie de juiz. Ou seja, essa justiça de Ló não era apenas passiva. Não era de ver o mundo caindo, as coisas só indo de mal a pior ao seu redor e ele é quieto na sua. Não, o negócio é eu e Deus. O importante é que eu sou fiel a Deus. Não, o que nos dá a entender é que essa aflição, esse tormento de Ló era ativo. Ele era um cara que não conseguia ficar indiferente. Essa é uma palavra boa. Sabe, indiferença?
A indiferença é quando você olha algo e aquilo não, sabe, não mexe com você, sabe? Eu ia usar o termo popular aqui, mas a indiferença é quando você vê algo acontecer ou ouve algo e aquilo não te, sabe? Tipo assim, você não tá nem aí. Ló não era esse tipo de cara. Ló não era o cara que, eu sou fiel a Deus, estou aqui com a minha família e não estou nem aí para o que eles fazem lá, cada um faz o que quer, sabe? Faz o que você quiser. Não, Ló era um homem que se atormentava todos os dias, porque ele é um homem que se preocupava, e ele, o que nos dá a entender é que ele agia em prol de fazer com que as coisas mudassem. A linguagem é tal que parece indicar que ele não era um mero observador passivo da conduta deles. Parece que isso era dia após dia, ou seja, era constante. Não era apenas intervalos que sua mente era afetada pela conduta deles, mas era algo habitual e constante. Ló era um homem que não via tudo passivamente, ele se envolvia, ele tentava de alguma forma fazer com que aqueles homens mudassem de vida e fazer com que as coisas justas acontecessem naquela cidade. E detalhe, às vezes é muito comum, por exemplo, só um exemplo, tá? O bairro tal é violento, vou mudar daqui. Esse bairro é violento, esse bairro tem isso, esse bairro tem aquilo, eu vou mudar daqui. Nós, principalmente hoje, né? A gente entende muito bem, a gente quer fugir. Aquele condomínio fechado, tem vigilante, tem motoboy, tem motoqueiro rodando a madrugada inteira. Lá não vai ter problema, então eu vou mudar para lá. Eu vou sair desse problema. Nós temos hoje esse hábito de fugir do problema, sabe? Eu já ouvi uma pregação do pastor Paulo Mazzoni, de Belo Horizonte, e eu já tentei achar ela e não consegui. Onde ele diz assim, que nós hoje em dia estamos num nível tão grande de indiferença, que às vezes a gente, quando está vendo televisão, quando começa uma notícia ou um canal onde começa a mostrar aflição, alguma coisa de pessoa sofrendo, o que a gente faz? Muda. A gente muda. Porque, nossa, eu não quero nem ver. E assim a gente cria um hábito de fugir do problema, de não se envolver, de não querer nem ver e ouvir. Aquelas imagens do macaquinho que tem o olho tampado e o ouvido tampado? Ló era um homem, onde eu quero chegar? Ló poderia ter saído de Sodoma e Gomorra diante do nível de perversidade que Sodoma e Gomorra era? É claro que podia. Do mesmo jeito que ele chegou, ele poderia ir embora. Mas a Bíblia nos revela que ele não fez isso. Só o anjo de Deus tirou Ló daquela cidade. Então ele era um homem que ele poderia sair de lá, mas ele não saiu. Olha o que o Salmo 119, o salmista diz, que para mim expressa o coração de Ló. Olha o que o Salmo 119, verso 136. Rios de lágrimas correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. Olha o que o salmista está dizendo. Rios de lágrima correm dos meus olhos, porque a tua lei não é obedecida. 139. O meu zelo me consome, pois os meus adversários se esqueceram da tua palavra. 158. Com grande desgosto vejo os infiéis que não obedecem à tua palavra. Olha o salmista dizendo, o zelo me consome, eu fico desgostoso e rios de lágrimas correm dos meus olhos. Por quê? Porque eu vejo as pessoas não guardarem a tua palavra. Em Ezequiel capítulo 9, verso 4, diz assim, e lhes disse, percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que nelas são feitas. Aqui Deus, através de Ezequiel, eu não vou dessa vez pregar em Ezequiel, mas é o mesmo período dos profetas. E olha o que diz nesse verso, Deus está falando com o profeta a respeito do seu povo. Deus está dizendo assim, percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa de todos aqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que nelas são feitas. Olha o que Deus está dizendo, percorre a cidade e todos aqueles que você achar que estão na cidade, mas eles suspiram e gemem por causa de todos esses pecados que nós já vimos até aqui, marca ele na testa.
lá em Sodoma, Ló seria marcado. E talvez, ao que parece, é que somente Ló seria marcado. O que isso tem a ver com a gente? Você está em 2 Pedro aí, né? Vira a página aí, é uma página mesmo da nossa Bíblia. E já vai para 1 João. 1 João capítulo 2, verso 28 e 29. Olha o que João diz para a igreja, para os cristãos. Filhinhos, agora permaneçam nele, em Cristo Jesus, que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante da sua vinda, dele na sua vinda. 29. Se vocês sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Se vocês sabem que ele é justo, que Jesus Cristo é justo, saibam também que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. Verso 7 do capítulo 3. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Semana passada eu citei Romanos 6, onde o apóstolo Paulo diz que todo aquele que crê no Evangelho, que crê em Cristo Jesus e que nasceu de novo, que morreu com Cristo para os seus pecados e ressuscitou com Cristo para uma nova vida, eles se tornam escravos da justiça. E agora você já tem visto o que é justiça para Deus. É um estilo de vida. E aqui João está dizendo para a igreja, para os cristãos, o seguinte: se vocês sabem que Jesus Cristo é justo, então vocês também sabem que todo aquele que pratica justiça é nascido dele. E aí no verso 7 ele diz: aquele que pratica justiça é justo como ele é justo. Em outras palavras, resumindo de forma simples, se de fato nós cremos em Cristo Jesus, se de fato cremos no Evangelho e nascemos de novo, se de fato somos novas criaturas, irmãos, a nossa vida é uma vida que deve ser vivida para a prática da justiça. Tem gente que diz assim: se eu sou salvo pela graça, então eu posso continuar pecando. Se não tem a ver com o que eu faço, se eu sou salvo pela graça, se não é por merecimento, então eu posso viver pecando, eu posso continuar pecando, já que Deus vai me perdoar. Essa pessoa ainda não nasceu de novo ou não compreendeu a palavra de Deus. Porque se de fato nasceu de novo, você não ia nem estar pensando nisso, sabe? Esse pensamento de, então eu posso continuar pecando, é um sinal de alguém que não nasceu de novo, porque a Bíblia diz em várias das passagens, eu li Romanos semana passada, citei, né? E acabei de ler 1 João, se de fato alguém nasceu de novo, se de fato alguém se tornou cristão, nascido de Deus, por crer no Evangelho, ele não pensa em continuar vivendo no pecado, porque ele sabe que se o Senhor e Salvador dele é justo, e é o justo juiz, o renovo justo, como Deus profetizou para Jeremias, ele sabe que agora, se eu nasci de novo, eu nasci para a vida de prática de justiça. Como ele é justo, eu agora vou ser justo. E é exatamente por ele ser justo e ser o meu Senhor e o meu Salvador, que eu agora vou viver para praticar a justiça. E aí, na linguagem do apóstolo Paulo, aquele que nasceu de novo, ele se torna escravo da justiça. Lembra de Jó? Jó disse assim: eu não largo a minha justiça, ela é a minha roupa. Aquele que é nascido de novo, é dessa forma que ele pensa. A justiça passa a se tornar sua roupa. Ele não consegue viver sem. Ele pode não conseguir chegar no nível de Jó. Eu estava até conversando com o Gabriel, a gente indo embora, sobre isso. Até vou citar isso. Nós, irmãos, não tenha a expectativa de querer ser igual Jó, de conseguir fazer tudo que Jó fazia. Não, você não precisa. Amém? Não precisa. Mas aquele que nasceu de novo, irmãos, ele quer viver para a prática da justiça. Ele não quer continuar pecando, porque senão ele não nasceu de novo. Se a gente diz que a gente recebeu um novo coração, e essa é a promessa da Bíblia, aquele que nasceu de novo, ele vai viver para a prática da justiça. E algumas perguntas para a gente já aplicar a nossa realidade, para a gente... Lucas, me explica melhor o que isso tem a ver com a gente e com a série que nós estamos pregando, que a gente está vivendo.
Pergunta: como nós estamos vivendo num mundo onde os homens ainda são extremamente perversos e pecadores contra o Senhor? Como eu e você, como nós como igreja, vivemos num mundo que hoje não é diferente? Você já viu alguém falar, a gente está pior que Sodoma e Gomorra? Nós estamos. Não digo pior, mas nós estamos igual, nós estamos caminhando. Amém? E o destino desse mundo é o mesmo, é ser julgado por Deus no juízo final. A história é a mesma. Agora, enquanto esse juízo não acontece, enquanto nós que aqui estamos, como nós estamos vivendo nesse mundo? Outra pergunta: qual tem sido o estado da sua alma diante de tudo que você tem visto e ouvido em nossa geração? Vamos concordar que a gente também tem visto e ouvido muitas coisas horripilantes, sim ou não? E a cada dia que passa, irmãos, está só piorando. É na política, é nas relações sociais. Vocês sabem o que estão fazendo até mesmo com a religião. Coisas que há uns anos atrás, pelo menos as pessoas respeitavam a religião do outro, embora não concordassem. Hoje em dia ninguém mais respeita a religião de ninguém. Pessoas saem fazendo passeatas nuas, pintadas, com o seu corpo pintado, e pegam um crucifixo e... Vocês lembram desse caso? Não vou nem descrever mais para não... Né, de tão... Eu não sei se vocês estão acompanhando os jornais, mas começou agora uma onda de pessoas, principalmente de política de esquerda, invadir igrejas católicas e já estão invadindo igrejas evangélicas, acabando com tudo. O que é, perante a Constituição, um crime. Um crime. Invadir o espaço de culto de qualquer religião é um crime. Mas as pessoas já estão chegando num nível tal que elas já não estão nem aí para a lei. E já estão invadindo igrejas católicas por todo o Brasil e igrejas evangélicas. E a pergunta que fica: qual tem sido o estado da minha e da sua alma diante de tudo isso? Será que já não nos acostumamos com o que acontece ao nosso redor? Será que não temos considerado tudo normal? Será que a gente já acostumou a ver tudo isso, irmãos? E a gente já não se comove mais? Será que para nós já virou normal? Não no normal de você achar que é certo. Às vezes você diz: não, isso não é certo. Mas assim, você ouve a notícia, pensa por um segundo: nossa, isso é tão ruim, e já... Quanto ficou o jogo? Estão entendendo? Será que já não nos tornamos indiferentes com relação a tudo que tem acontecido ao nosso redor? Porque às vezes a gente já pode ter chegado num nível que para nós é indiferente, sabe? Você ouve falar das coisas e... ah, pois é, né, rapaz? Aquilo, sabe? Aquilo já não perturba mais a sua alma? Será que se Deus fosse marcar todos os que na nossa geração suspiram e gemem por causa de todas essas práticas repugnantes, será que eu e você seríamos marcados na testa? Eu citei semana passada uma música do Gabriel Pensador, né? E eu vou citar um outro trecho da música dele. Na música Vamos Aí, que ele fez na época do George Floyd e João Pedro, né? Do George Floyd, aquele negro foi morto asfixiado pelos policiais dos Estados Unidos. Aí tem dois trechos da música que ele diz assim: sério que você só chora no filme e na série assistindo até tarde? Sendo que o olho nem arde de ver tanta merda no mundo covarde? Isso é magnífico. Olha o que ele está dizendo. É sério que você só chora assistindo um filme ou uma série até tarde em casa, sendo que o seu olho nem arde de ver tanta merda no mundo covarde? O que ele está dizendo? É sério que você, quando está sentado na Netflix vendo um filme ou uma série, se emociona, chora, fica com dó da pessoa que está sofrendo no filme, mas no dia a dia, quando a cena... Aí o outro trecho vai dizer assim, ó: é sério que você vê série, se emociona e chora? Ah, tá. Mas quando a cena é real, passa pano e ignora. É sério que você vê um filme e se emociona, chora, fica comovido, mas quando a cena é real, quando a notícia é real, você... Sabe, o olho não arde, não pinga uma lágrima, não sai nada.
qual tem sido, irmãos, o tormento dos evangélicos na nossa geração? Deixa eu ver o meu tempo aqui. Qual tem sido o tormento da terra? Qual tem sido o tormento dos evangélicos na nossa geração? Se eu pedisse para você fazer uma lista das coisas que quando os evangélicos veem ou ouvem, eles ficam atormentados, possessos, e começam a esbravejar, a gritar, vão para as redes sociais, vão para a televisão, o que for, quais seriam esses motivos? Eu listei alguns aqui que para mim são os principais. Primeira coisa, o que mais atormenta os evangélicos hoje são os pecados da comunidade LGBTQIA+. Os pecados sexuais dos homossexuais e de toda essa comunidade. Porque quando é para falar deles, aí os evangélicos gritam. Aí quando é para falar, estão querendo levar para as escolas, ou estão levando para as escolas, ou estão ensinando sexualidade para as nossas crianças. Aí os evangélicos gritam, faz carreata, conclama jejum pela nação. Isso atormenta eles. Outra coisa que atormenta os evangélicos hoje em dia, o PT e o Lula. Esse ano é ano de eleição. Você vai ver como que os evangélicos vão ficar perturbados, atormentados, com a possibilidade do Lula ser reeleito novamente. Você vai ver como é que eles vão começar os ataques. Terceira coisa, o aborto. Quando é para falar do aborto, e não estou dizendo que é errado não, tá, irmão? Não estou dizendo que são causas que não são justas, amém? Entenda o que eu estou falando aqui. Eu estou falando que são coisas que atormentam, e tem que atormentar mesmo. O aborto, quando é para defender o aborto, a luta contra o aborto, eles gritam e tudo mais. Outra coisa, programas, propagandas de televisão, filme, série, desenho para criança. Direto agora viraliza. Olha esse desenho na Netflix. Olha, o Bob's fez uma propaganda promovendo a comunidade LGBTQ. Vão boicotar. A Natura, vão boicotar. Aí faz campanha. Nenhum crente compra mais dessa marca, né? Porque aí eles ficam perturbados. Outra coisa, a defesa da família tradicional. Vamos defender a família tradicional. E essas são as pautas que atormentam os evangélicos hoje. Porém, existem algumas coisas que não atormentam os evangélicos. E que às vezes são relacionadas com essas coisas. Por exemplo, os pecados da comunidade LGBTQ atormenta os evangélicos. Mas os pecados dos pastores, não. Como diz o pastor Anderson Silva. Ele diz assim, esses dias ele postou, olhem a pedofilia na Netflix, igual foi o mais recente, né, o filme do Danilo Gentili. Olhem a pedofilia na Netflix, vamos boicotar. Aí ele que é um pastor ativo na luta contra os pecados dos pastores, que ele vai e fala, tem todo um projeto social para tratar de pessoas que foram abusadas por líderes religiosos, quando ele aponta os pecados dos pastores, aí ele diz assim, aí o pessoal vem com aquela frase, não toqueis no ungido do Senhor. Então, o pecado da comunidade LGBTQ atormenta os evangélicos. Quando é pecado dos pastores ou é pecado dentro da igreja, eles passam pano. Não toca no ungido do Senhor. Pecar é humano. Não julgueis. Estão entendendo? Como que é 2 pesos, 2 medidas? Pastor Anderson Silva, a frase dele. Ele diz assim, o que os evangélicos dizem. A agenda gay está destruindo as famílias. E aí o pastor Anderson Silva pergunta, se eles deixarem de ser gay, vocês vão passar a ser fiéis às suas esposas? Porque o que ele diz e eu concordo? Tem muitos pastores que se tornam políticos e dizem, eu estou aqui defendendo a família tradicional. Aí fala, a comunidade LGBTQ quer acabar com a família e tudo mais. E de certa forma eles querem mesmo. Isso é ele mesmo que diz. Tem um vídeo lá no meu Instagram. Mas aí ele diz assim, os mesmos que lá na política dizem defender a família tradicional, traem as esposas, estão no 3º, 4º casamento, estão entendendo? Não são exemplos de maridos, não são exemplos de pais, mas dizem defender a família tradicional. Estão entendendo como que é desigual essa defesa deles? E a gente exige que aqueles que não nasceram de novo vivam
de um jeito que Deus espera só que a gente viva. Em outras palavras, tudo isso que eu tenho dito para vocês, olha para mim, Deus não espera que aqueles que não nasceram de novo vivam dessa forma. Mas Deus espera que a gente que diz que nasceu de novo viva. Porque eles estão mortos espiritualmente. Eles estão em Cristo. Então isso é natural para eles. Agora nós, aqueles que dizem ter nascido de novo, às vezes estão cometendo coisas iguais ou até piores. E estamos dizendo que estamos vivos. Mas vou resumir outros pontos aqui. Os escândalos financeiros dentro das igrejas. Recentemente agora surgiu o último caso de um político que é pastor, que estava pedindo, pedindo coisa em barra de ouro, né? Para poder liberar a situação lá. Você deve ter visto esse caso, não? É um escândalo que está surgindo. Todo dia a Globo está noticiando. Relacionado a um pastor que é político, a suborno, aí o diretor, acho que de alguma coisa do MEC, da questão da educação, o Bolsonaro pediu para priorizar os pastores que é amigo dele. Um escândalo danado que está rolando aí. Aí esses pecados, você não vai ver os pastores ir para a rede social para exigir justiça, para cobrar postura, estão entendendo? Mas se fosse o filme do Danilo, tava todo mundo gritando. O pastor Anderson Silva diz assim: todo dinheiro levantado em nome de Jesus deve ser usado para a glória de Jesus. Ele cita os dados, mas a Receita Federal diz que, vou usar um exemplo aqui de número, que eu não lembro o número exato. As igrejas arrecadaram 200 bilhões o ano passado, e sabe quanto foi destinado para missões e gastos com obras sociais e tudo mais? Apenas, 10 milhões. Olha a diferença. E ele pergunta, para onde que esse dinheiro foi? Mas isso não atormenta os evangélicos. Não. Às vezes não atormenta os membros de uma igreja, que são aquelas igrejas que dão oferta, que dizimam obrigatoriamente, tem 600 membros dizimistas e ofertantes, o prédio já é próprio, não paga aluguel, dinheiro entra todo mês, mas você não vê trocar a lâmpada que queimou. Para onde está indo o dinheiro? Mas não, ninguém está preocupado com isso. Os pecados da política evangélica e do Bolsonaro, aqueles que apoiam o Bolsonaro, discórdias, facções e desunião entre os pastores e igrejas, isso é uma coisa que tem partido meu coração, porque o problema da desunião na nossa cidade é os pastores, não é o povo, porque os pastores não querem unidade. Prostituição, adultério, divórcio e vários casamentos dentro da igreja. Esses são pecados aceitáveis. Pega um casal de namorado da igreja e compara com um casal de namorado que não é crente. Tem diferença? Não. Ambos namoram 10 anos, já fazendo sexo desde o primeiro dia em que ficaram. E onde que você vê os pastores ou a igreja se atormentando com esse estado? Divórcio, o número de divórcio dentro da igreja não tem sido em nada diferente dos fora da igreja. E você vê quantos pastores falar disso? Quantos crentes atormentados por causa disso? A idolatria ao dinheiro. Quantos pastores você vê corrigir o povo que ama e quer ficar rico? Essa semana eu postei no meu status um texto de 1 Timóteo, onde Deus diz na sua palavra: todos aqueles que querem ficar ricos vão ser tentados e vão cair em destruição. Cadê os pastores pregando esse texto com todos esses crentes que até dão ofertas grandes na igreja, mas a intenção deles é ficar rico? O pecado da mentira, que até pastores e crentes gostam de mentir e ninguém fala nada. Que dia que você ouviu uma pregação sobre mentira? Violência contra as mulheres. O número de casos de violência doméstica, ou seja, do marido para com a esposa, dentro das igrejas não é em nada diferente de fora da igreja. E cadê os pastores e a igreja falando disso? E eu vou pular porque senão eu estendo o horário. E aquela lista que nós lemos nos profetas e em Jó até aqui? Só para recapitular. Os órfãos. Que dia que você ouviu as igrejas falar dos órfãos? E aí tem uma música do MC César, em que ele diz assim: alguém avisa por falso cristão que todo jovem preto um dia foi um feto. Não me venha dizer que é a favor da vida, se quando nos assassinam você fica quieto. O que ele está dizendo? Que os evangélicos dizem: não ao aborto, nós somos pró-vida.
Ou seja, tem que deixar a criança nascer. Mas aí a criança nasce, vira órfão ou se torna um negro de favela que é discriminado e ninguém fala nada. Ou seja, depois que nasceu a gente não está nem aí, mas a gente é pró-vida. Os órfãos, as viúvas, os pobres, os estrangeiros, os deficientes físicos, já traduzindo a linguagem de Jó, os necessitados no gerais, a defesa dos desconhecidos, justiça aos trabalhadores. Que dia que você ouviu uma pregação de um pastor falar de uma ética de cristão trabalhista? E governantes fiéis a Deus em sua profissão. Para concluir, precisamos pedir a Deus que reforme o nosso coração. Precisamos pedir ao Espírito Santo que atormente o nosso coração. Você tem coragem de pedir isso? O Espírito Santo atormentar o seu coração daqui para frente? Eu tenho pedido isso. Porque eu confesso que ainda preciso derramar umas lágrimas. 2. Temos que romper com esse evangelicalismo seletivo do Brasil. Precisamos parar de selecionar da Bíblia somente aquilo que nos agrada. Precisamos começar a enxergar esses textos que eu estou fazendo questão de pregar e vou continuar, que falam dos pobres, dos homens, das viúvas, tudo isso que nós temos visto aqui. Temos que parar de viver no piloto automático da vida cristã. Precisamos agir e parar de reagir. Será que a gente não seria diferente de Ló? Será que a gente já não está no piloto automático? Vem para o culto, adora a Deus, né? Faz tudo como crente, vive a sua vida normal e o resto que se exploda. Não é preciso que uma única pessoa faça tudo isso, é impossível. Mas eu disse semana passada, imagina uma igreja onde cada membro entende isso, onde cada membro encontra a área que move o seu coração. Por exemplo, você virar e dizer assim, pastor, a minha área é dos órfãos. Eu vou me esforçar, trabalhar, reunir pessoas, juntar recursos e nós vamos criar um orfanato cristão para cuidar dos órfãos dessa cidade. Daqueles que chegam numa certa idade onde ninguém quer adotar. Nós vamos construir uma casa para essas crianças morarem, onde nós vamos ajudar elas até encontrar uma profissão para que elas possam então a sua vida transformar. Imagina uma igreja onde cada um assuma uma dessas áreas e lidere outros irmãos para que a gente possa lutar para essas áreas. E por último e final, João diz que os cristãos devem praticar a justiça porque conhecem aquele que é justo. Irmãos, Jesus não só praticou justiça enquanto esteve aqui, eu ainda vou falar de Jesus, mas ele nos justificou. Ele nos tornou justos. Nós éramos rebeldes para com Deus. Nós merecíamos a mesma punição que Sodoma e Gomorra. Mas Cristo, há 2000 anos atrás, veio nessa terra e pagou o preço por mim e por você. Nós éramos injustos, mas Cristo se ofereceu como oferta de justiça por mim e por você. Ele se justificou a minha e a sua vida. Nós somos aqueles justificados pela fé em Cristo Jesus. Como que nós não podemos viver para a prática da justiça, irmão? Se Ele veio e pagou o preço por nós, não tem como a gente dizer que crê em Cristo Jesus, que Ele nos justificou e não se importar com a justiça. Afinal de contas, Ele nos resgatou, nos salvou, nos comprou e nos deu uma nova vida para que a gente viva para a sua glória. Fique de pé. Vamos orar. E eu te convido a pedir a Deus, ao Espírito Santo, que atormente o seu coração, que aflija a sua alma e que abra essas comportas desses olhos como eu tenho pedido. Porque a gente pode derramar lágrimas pelas causas verdadeiras. Talvez está faltando lágrima nos nossos olhos. Para começar, porque o intuito dessa série é a gente mobilizar como igreja, para que a gente possa não apenas reagir, mas agir. E não só naquelas causas que já é comum dos evangélicos, mas nessas outras, sabe? Essa série é para falar dessa outra lista que também deveria nos atormentar, mas que não tem nos atormentado. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor,
Dura é esta tua palavra, porque ela nos incomoda, porque ela nos tira da zona de conforto, porque ela incomoda o nosso conforto. Nós nos acostumamos tanto a viver como crente nesse país que já estamos no piloto automático. Sim. Mas Deus, diante de tudo que temos ouvido até aqui e que ainda vamos ouvir, Espírito Santo, atormenta o nosso coração. Deus, se de fato nós nascemos de novo, nascemos do Senhor, atormente o nosso coração com todas as injustiças que há nesse mundo e na nossa cidade. Atormenta e aflige o nosso coração, tire noites de sono da nossa vida, para que a gente possa se preocupar, para que a gente possa se afligir, se atormentar com todas essas causas que a tua palavra é clara em anunciar, que o Senhor se preocupa e que o Senhor espera que o teu povo se preocupe. Para que a gente deixe de ser essa igreja piloto automático, ou essa igreja seletiva, que se atormenta com umas coisas, mas não está nem aí para outras. Que o tormento santo, que essa aflição santa tome os nossos corações, não apenas individualmente, Senhor. Desperta cada um de nós para uma área que o Senhor vai nos engajar para ela. Desperta cada um de nós para uma área dessas que temos falado, para que a gente possa se envolver com corpo, alma e espírito nela, para a glória do Senhor. E desperta e atormenta-nos como igreja, para que a gente possa ser uma igreja que serve a essa cidade, lutando contra as injustiças e fazendo o nosso maior esforço para trazer justiça para essa cidade. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém, irmãos? Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Que você tenha uma semana de tormento na sua vida. Amém? Deus abençoe.